Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um C7Cast e hoje nós estamos aqui não mais em 3, mas com 4 pessoas, porque eu ia falar uma coisa estranha, mas não falei. Estamos com o Gilberto aqui, convidado especialíssimo, veio, cara, viaja, né? O Gilberto viaja, não viaja? Viaja, pra caramba, é convidado internacional, não é nem nacional, isso, internacional. É isso. O cara já veio. E assim, um privilégio muito grande estar com você aqui, Gilberto. A gente sabe que sua agenda é muito apertada. A gente estava ensaiando, né, Aurélio, há muito tempo a vinda do Gilberto em Brasília e conseguimos estar aqui hoje. E eu vou passar para o Aurélio, para o Alfredo, daqui a pouco o Gilberto se apresenta também. É isso aí, Aurélio, tá contigo. Cara, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente aí do podcast. É um prazer estar com o Gilberto. Acabamos de buscar ele no aeroporto, veio direto para cá gravar, sem saber, porque ele achou que era amanhã. Falha minha, mas deu tudo certo no final. Ele tinha até uma camiseta especial aqui, ó, Ctrl Alt Del, que ele trouxe pra sair no podcast. Cara, o Gilberto é um parceiro que a gente conheceu não faz muito tempo, mas acabou que a gente se aproximou muito, deu match, a gente começou a trocar ideia, estamos aprendendo muito com ele, e eu acho que o bate-papo de hoje vai falar de algo que é muito... que é uma tendência no mercado digital, a tokenização de ativos, né, e isso focado no mercado automotivo, e ele é um especialista nesse assunto. Eu acho que vai ser um papo bem legal para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar e quer aprender um pouco mais sobre o tema. É isso. Eu tava aqui pensando, né, enquanto vocês estão falando, e acho que desde o primeiro encontro com o Gilberto, assim, parece que é aquela pessoa que você já conhece há bastante tempo, né, rola uma afinidade, mas eu acho que o principal é que é sempre um grande aprendizado, né? Toda vez que eu converso com o Gilberto, eu tenho a sensação, pô, aprendi alguma coisa. E seja na parte de fintech, que ele surfa muito bem, ou essa parte que está relacionada à tokenização de ativos e tal. Então eu acho que hoje, sem dúvida, é um episódio muito especial que a gente está olhando para o futuro, né? Definitivamente a gente tá falando sobre todas as possibilidades e eu espero que em pouco tempo seja realidade, sabe, né, as coisas que vão ser discutidas aqui hoje. Então, bem-vindo, Gilberto, obrigado, tá, pela honra dessa visita aqui no Distrito Federal, e conta pra gente aí um pouquinho, né, da sua trajetória, do que você anda fazendo da vida aí, que eu acho que a galera já deve estar curiosa para saber, né? Isso aí. Hello, Fox, obrigado. Poxa, tô ficando até com medo aqui, porque vocês estão botando a régua muito alta, né? Não sei se eu conheço tanto assim, né? Espero que não frustre a expectativa do pessoal, né? Realmente muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho realmente estudado muito todo o mercado de tecnologia nesses últimos 3 anos, bem forte, né? Me atualizando muito, dando um update, né, no que está acontecendo, né? E isso me fez fazer uma série de viagens, né? Acho que daí que vocês falam, onde é que tá o Gilberto? É um né? convidado internacional. Sempre meus amigos me perguntam, Gilberto, onde é que você tá hoje, né? E, que nem, semana que vem eu tô indo pra XSW lá em Austin, né? Por uma feira que é um baita evento, com muita inovação. E é isso, né? Acho que a gente tá num mundo moderno, né? Você vê, o Corélio falou, deu match, né? E eu não tava usando o Tinder com ele, tá? Não foi uma busca no Tinder, né? Não era nenhum app de relacionamento. Vamos deixar isso aqui bem claro, né? Mesmo porque a Aurélio é casada, né? Mas ó, o uso do Tinder... Não tem isso lá, não nos comprometeremos, né? Com esses tipos de comentário aqui, ó. Mas, Gilberto, de onde você vem, cara? Qual é o seu background, assim? Porque o Aurélio conheceu você, depois ele conta como vocês se conheceram, que não foi no Tinder. Foi onde, então? Cara, eu vou começar por aí, e aí eu passo pro Gilberto para ele falar um pouco da história dele. A gente tem uma empresa, né, que é a Start Law, que acompanha juridicamente a C7, e foi muito bom, porque a gente gosta muito da relação com eles têm resolvido tudo que a gente precisa, são especializados em startup, na área legal, e eles lançaram... bastante diligentes, né? Eu vou até elogiar, são bastante diligentes, resolvem tudo. A galera da Start Law é fenomenal. Vou até mandar vou falar assim, olha o minuto tal que eu tô elogiando vocês aí. Só me preocupa um pouco o Silvio. O Silvio é um problema, é um cara que sempre dá trabalho, não, tô zoando, parceiraço. E aí eles lançaram um edital, né, para apoio de Lawtechs e também startups que tem um contexto mais social e tal, foi bem legal. E eu fui convidado para ser mentor
nessa turma, então cada mentor tinha uma participação onde a gente fazia 1 hora com esses caras para ajudar eles, né, a entender para onde ir e tal, baseado na nossa experiência, foi bem bacana. O Gilberto era mentor lá também, não conheci o Gilberto. Aí eles montaram um grupo de WhatsApp com os mentores desse edital, e o Gilberto fez uma parada que eu achei muito legal, cara. Ele foi lá e escreveu um texto falando, ó, eu sou o Gilberto, eu faço isso, eu tô aqui, tal, esses são os meus contatos, prazer conhecer vocês. Eu achei a atitude simples, mas tão importante, porque eu não tinha me ligado nisso. Aí eu fiz a mesma coisa. Só Aurélio, tem Tantos grupos que nos colocam, a gente não fala nada. Não fala nada, mano. E aí eu achei legal, porque eu falei, cara, isso aqui são todos mentores. E era o objetivo do grupo, né? São todos mentores, e esses mentores são todos ou donos ou investidores de startups. E a gente tava todo mundo ali, ninguém tinha se falado. Eu achei super legal. Aí escrevi, aí ele depois me procurou no LinkedIn e falou, cara, te adicionei e tal, achei que vi que você atua no mercado automotivo, acho que a gente pode conversar. E daí pra frente a gente foi trocando figurinha, saiu um texto, né, desse edital, que eu fui citado, e aí a gente se marcou em coisas do LinkedIn e tal, e a gente tentou se encontrar em São Paulo, falou, cara, a gente vai estar na Feira Brava, vou com o meu sócio, o Alfredo, vamos tentar se encontrar lá, e a gente foi trocando ideia no WhatsApp, e a gente se encontrou. E a partir daí, cara, a gente tem se encontrado sistematicamente. Então a iniciativa foi do Gilberto. Foi do Gilberto. Isso tá bom, legal. O Gilberto que chegou em mim. Mas olha que bacana. O poder da ação, né? Porque o Gilberto poderia ter passado desapercebido no grupo se não tivesse agido se apresentando. Não, e eu também, tá? Você também, entendeu? Eu só fui me apresentar depois que eu vi, porque eu achei a iniciativa simples. E agora, toda vez que eu sou colocado num grupo desse tipo, eu tento me apresentar, porque fenomenal. É uma coisa simples. E depois ele deu sequência, né? Ele foi pro LinkedIn, te conectou e tal. Massa demais. Exato, e foi isso mesmo. A questão do veículos, né, me chamou a atenção, né? Por quê? Porque, aí voltando à sua pergunta, Alder, de onde o Gilberto vem, né? De que planeta eu vim, né? Eu sou uma confluência do planeta Rio Grande do Norte, de onde é meu pai, minha mãe do interior de São Paulo, nasceu lá o Gilberto lá em São Paulo, né? Massa. Mas eu tenho essa raiz nordestina que eu tenho muito orgulho de falar. E eu comecei a estudar muito cedo, eu fui programador aos 16 anos, comecei como boy no banco, aos 16 anos já era programador, já era um nerd, não existia o nome nerd. Quando eu montei a primeira empresa de tecnologia, não existia o termo startup, não tinha investidor anjo, e eu sei que lá na década de 90, um dos primeiros sistemas que eu estava envolvido era de financiamento de veículos. Caraca, então você estava programando antes da existência do Windows 3.11, ali antes do Windows 95, era DOS, né? Exato, eu comecei a programar C++. em DOS, eu comecei a programar em Clipper, né? Programei academicamente em COBOL, mas profissionalmente As pessoas do no-code, low-code aí vão à loucura agora, tá? É isso. Isso é raiz, mano. Isso é muito exato. raiz. Legal. Exato. Então, assim, então minha história com veículos começou lá na década de 90. Tinha uma financeira em São Paulo ainda que era uma financeira pequena que, para se destacar, ela escolheu nicho, né? Ela foi quase uma visão de fintech. Eu lembro muito desse caso, que era financiar taxista. Cara, era a primeira financeira que focava. Todos os táxis. Chegava em São Paulo, cara, meu produtinho, meu sisteminha, eu andava já muito de táxi. E ó, você vê, década de 90, eu já era usuário do táxi, eu já tava no mundo Uber e nem se falava, né? Eu já estava prevendo o que ia acontecer. Eu abandonei o carro em 98. Eu falei, cara, eu vou andar de táxi, vou andar só de metrô, tudo bem. São Paulo tem um tráfego difícil. Boa, né? Tem uma infra boa, dá mas... pra você deslocar de metrô, dá pra você pegar um táxi, se vira sem carro, né? Exato, então lá em 98 eu já tomei essa opção. Então a minha história com veículos começa aí, né? Escovei muito beat, realmente. Tive uma trajetória com uma empresa de tecnologia que eu vim vendo, né, em 2019, minha parte. Antes disso eu já estava no mundo de startup, já tinha... Minha primeira startup que eu investi também é do mercado de veículos. Legal. É um buscador de guinchos, é o Cadeguincho, né? Então, que veio de qual necessidade? 70% dos usuários não tem seguro no Brasil. Verdade. Então, assim, propaganda lá. Diego, você tá ouvindo aí, ó. Depois você comenta lá, hein? Que é o nosso founder lá é o nosso cara que toca a operação lá do KD, né? Uhum. Então, assim, essa história já tava de startup, começa com a KD, depois vem com o Siga Mais, que é numa fintech de crédito, que eu faço exit pro Neon, que é o segundo maior fintech do Brasil, né? Neobank. Exato, né? E então, assim, e em
de 2020 eu fico imerso realmente no mundo de startups. Sou investidor da Bossa Nova, né? Participo do Pool Fintech e invisto também em outros pools. E meu propósito sempre teve muito ligado à educação, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa de fomentar, de se comunicar, né? Acho que então, quando eu fui convidado para esse Artlaw, falei, cara, uma oportunidade, né? Que bacana. De poder passar esse conhecimento, né? Eu Acho que tem uma missão, né? Só um comentário, eu acho que o lance da Startlaw, que pra mim foi o mais legal, foi você poder trocar ideia com a galera que tá começando e ver os desafios que eles têm, as dores, e ver que, pô, já passei por isso, e o tanto que a galera queria te ouvir pra, tipo assim, cara, quando você passou por isso, o que vocês fizeram? Qual foi o desafio? Isso é muito legal, sabe? E, cara, eu curti muito, velho, acho que uma das coisas mais legais que eu fiz ano passado foi essa parada da Startlaw, Assim, de verdade. todos aqui têm esse começo, né? De não empreender e fazer essa virada, né? A gente tem muitos ouvintes e pessoas que nos assistem também no YouTube que são diretores, que são donos de concessionária e tal. Mas a gente também tem um público que é aquela pessoa que está prestando seu serviço ainda numa empresa e tal. Você poderia falar um pouquinho sobre como é que foi essa transição sua do banco para empreender? Quando é que você falou assim, vou largar isso e vou começar isso? Porque pode ser um incentivo para quem está ouvindo a gente também aí, no sentido de empreender, entendeu? Eu acho que, nossa, voltando lá no tempo, foi uma coisa que aconteceu natural. Acho que as sociedades, elas começam muito com amizade, né? Uhum. Então, meu primeiro sócio, né, nessa empreitagem de negócio, era um amigo, era um cara que eu tinha como referência. Ele para mim era como um professor, né? Uhum. Então, era mais do que, o meu caso foi mais do que empreender, porque eu tava pensando, vou ficar rico, vou isso. Não, puta, eu quero estar com esse cara. Entendi. Eu quero estar com esse cara porque esse cara, eu gosto dele, ele me ensina muito, e acho que juntos a gente pode fazer uma coisa bacana. Eu já trabalhava, nesse momento eu já tinha saído do banco, eu já estava numa startup, porque eu era um nerd, então eu tava com 19 anos. Ele fala era, né? Como se ele não fosse, mas beleza. Eu vou, tipo assim, A camiseta. a camiseta não esconde, né? Deve ter um corte assim, ó, daqui pra frente você não pode se chamar mais de nerd. Aqui, não, né? esfregando o beat. É, A expressão que você usa. Eu também curti a expressão. Eu Você não usa- segurei pra você deixar não ele fala concluir o esfregando- raciocínio. Você não fala esfregando o beat Massa, assim no bar tomando cerveja, né? É um cara que é bem nerd. Velho, ficar lá no 0 ou 1, né, velho? O que vai dar aqui, né? O sonho de programar Assembler no começo. Então, assim, isso foi o que, às vezes você vai fazer um negócio, nunca foi o dinheiro, cara. Sim. Que me levou, foi o desafio, né? Então eu tava numa startup já com 18 anos, tinha acabado de entrar na USP, né, meu? Eu entrei em matemática na USP, pô, vindo de novo, eu era a primeira pessoa que tava fazendo um curso universitário da minha família, dos dois lados. Foda. E tava super feliz, eu tinha convite para ir trabalhar em bancos, já ganhando muito mais do que eu ganhava. Eu falei, cara, eu vou estar com o meu amigo, que eu vou aprender pra caramba, e nós vamos fazer um bagulho bom, né? Dominar o mundo, né? Como diz, vamos fazer um bagulho bom aqui. Eu acho legal você falar isso porque é o ponto, né? O dinheiro não era o fim, né? Ele vem como consequência. E empreender, eu acho que tem um pouco disso. É claro, a gente sempre, todo mundo quer desenvolvimento financeiro e tal, mas quando isso é a causa, fica, às vezes, mais Quando difícil. é só a motivação é essa. É só essa, né? Porque no final não é só isso que nos motiva. E você falou da educação, e eu queria que você contasse pra gente um pouco do que você está fazendo nesse lado educacional hoje, que é um projeto muito legal e acho que é importante pra galera conhecer e poder seguir e acompanhar também. Então, eu criei a Cadimotec, né? Que é a minha Venture Capital. Se você olhar uma Venture Capital, a pessoa vai pensar, pô, o que o Venture Capital faz? Vai lá, investe em startup para poder fazer a startup crescer e fazer o exit. Mas, pô, eu não consegui, o meu propósito realmente está muito ligado à educação. Eu não consigo pensar que é só isso. Não que não seja pouca coisa, tá? Não é? É muita coisa. É muita coisa. É. Mas, para poder fazer sentido, eu tenho que aliar isso a esse meu propósito de educação. Então, por isso, vai fazer 2 anos que eu criei um blog. Comecei a colocar artigos, mas não só meus, né? Até porque, eu sou um cara folgado, né? Eu convido os amigos para escrever. Até que no último mês aí saiu um artigão do Aurélio, né? Então, tamo lá, tamo junto. Leiam lá, né? leiam lá. Olha lá. Então, assim, eu comecei a convidar executivos, pessoas no mercado de ecossistema para compartilhar esse conhecimento. É um conhecimento que, para mim, educa.
Porque conhecimento na internet tem um monte, né? Conhecimento não, desculpa. Informação. Mas conhecimento, porque é aquele artigo escrito com uma pitada real, né? Com a minha experiência. Depois disso, em novembro de 21... Só fazer um relato aqui, tá? Eu tava pegando o livrinho da Cadimontec, aquele livreto que você entregou ano passado. Trazido. E, cara, os textos são muito bons, velho. Porque tem assunto que eu não tinha a menor ideia, que não tem nada a ver com a nossa área, mas é muito legal, porque você vê que é uma galera que entende o que tá falando. Eu não sei se você chegou a dar uma... Deu uma lida, assim, tem umas paradas que tá distante do nosso universo, e só assim, pô, eu não tinha... Não imaginava, que legal e tal. Nisso, Então, assim, eu acho que o conteúdo que tá sendo compilado, porque tem gente de tudo que é área, né? Eu acho que tá bem rico, cara. O material é muito... E o blog também, é uma coisa que eu tinha te falado lá atrás, é muito alto nível, assim. Qual é o endereço do blog? Ele tem que falar, não foi de cola. Entra no cadimotec.com.br. Cadimotec começa com K e termina com K. Era também uma... Deixa um pouquinho irônico, né? Com a tecnologia, né? Pra ter aquele cacá, né? Na verdade que eu queria, não, né? Lembrar o cacá, né? Que você tá escrevendo no WhatsApp. Ele era nerd, tá, gente? Ele era nerd, tá bom? Então, o Cadimotec é cacá por causa disso, né? Então, assim, pra vocês não esquecerem, né? cadimotec.com.br. Lá você vai entrar no blog e vai ter esse conteúdo. A gente vai pôr o link também lá Isso, na descrição, então. Fica mais fácil para vocês que estão assistindo aí no YouTube, tá? Perfeito. E aí depois eu lanço um canal no YouTube que também comecei a convidar pessoas, como vocês daqui, convidando pessoas que têm que contribuir, né? O que compartilhar de bacana, né? Então aí eu começo essa jornada de conteúdo. Mas meu projeto é muito maior do que esse. Eu preciso desenvolver a Cadimotec, ela crescer, porque eu quero fazer programas de talentos, ajudar a introduzir mais gente no mercado de tecnologia. Porque, E precisa, mano. Exato. Cara, a gente rala para encontrar mão de obra nessa área, não é fácil. Pessoas que estão afim, que entendem. E até lideranças, né? Lideranças, negócios que precisam ser desenvolvidos. E também ecossistemas, né? Porque são soluções que vão se somando e no final garantem, tipo, às vezes lacunas que estão há décadas sem serem resolvidas do nosso dia a dia, que às vezes 2, 3 negócios, 2 ideias acopladas ali, né? Eu acho que tem um pouco disso quando você tem um VC, né? De construir um ecossistema que faça sentido, que as coisas se conectam. Se eu estiver viajando, pode falar também, tá? Não. Alfredo, eu entendo que o mercado de tecnologia, ele proporciona realmente mudar a vida da pessoa. A minha vida, eu venho de família humilde. A minha vida foi mudada graças a ter... Meu pai sempre tem que estudar, e eu tenho estudado tecnologia. Porque assim, o Brasil, estamos aí com o maior índice de desemprego, o maior índice, 80% hoje das pessoas, até 10 salários mínimos, estão inscritas no Serasa. É um número absurdo, né? E tudo isso... caminho é a educação. E a tecnologia, assim, o Brasil... Ela transforma, né? Você tem desemprego de baixa qualificação no Brasil. As pessoas não têm informação. Tem vaga ociosa no mercado e não tem pessoas disponíveis. E gente desempregada, né? Tem um negócio que eu para trazer, que eu acho que, trazendo para nossa realidade também, eu acho que a tecnologia, ela também foi importante pra gente, porque a gente montou a C7 na época. A gente nunca conversou sobre isso. Eram nós 3 no apartamento, cada um com um computador e a conexão à internet. Não tinha mais nada além disso. Era tipo baita e boa vontade. E muita vontade. E muita vontade. Só que hoje, eu olhando assim, ontem a gente fez uma reunião, antes de ontem, fez uma reunião da empresa, tinham 74 pessoas em 14 estados, conectados por seus computadores, trabalhando das suas casas e pagando suas contas e resolvendo suas vidas trabalhando de maneira digital com a gente. E aí você imagina o que é tecnologia, né? É claro, a gente não é uma empresa de tecnologia pura, mas a gente está dentro desse conceito de economia criativa, né? Eu acho que como o Gil fala, né? A gente tem conseguido criar uma jangada, um barco que veleje nesse Infomar, entendeu? Porque realmente é um desafio, né? Empresas que entram nesse espaço e há muita especulação também, você sabe disso como investidor, né? De muita promessa, muita coisa e tal. Então, a gente sabe disso, né? Da responsabilidade que a gente tem com todo esse público que tem contato com isso, né? Que não é uma aventura, né? Que existe vida real em torno desse assunto. E não é só isso, assim, eu falo mais, talvez, das pessoas
que estão com a gente, que mudaram suas vidas a Sim. partir dessa tecnologia. Do mesmo jeito que a gente mudou a nossa, virando Exato. empresário, montando negócio, a gente tem pessoas que compraram o seu primeiro carro, compraram o seu primeiro Ontem a gente apartamento, estava falando disso, né? compraram não sei o quê, trabalhando pra gente das suas casas, e independente. E não só questão de consumo, mas vi meu filho engatinhar pela primeira vez ontem, né? Ontem teve isso, porque trabalha de home office e tal. Isso é bem legal. Olha coisa que a tecnologia permite, né? né? E assim, só pra gente também não perder muito o foco, né? O Gilberto tava falando desse propósito da Cadmotec que transcende uma venture capital e tem um braço educacional bastante universalista, mas com um propósito muito claro ali, né? Assim, são temas de áreas diferentes, mas conexos, né? Que eu acho que é bem importante. E a gente sabe que você está investindo em muitas empresas de tech aí voltado para essa área de blockchain, NFTs e tal. Conta pra gente um pouco disso e na verdade até o motivo principal, né, assim, não que isso não seja importante, mas é porque a gente queria aprender um pouco com você sobre o que isso traz de possibilidade para o segmento automotivo. E eu acho que a Aurélio falou no começo, já tem gente que deve estar bem curiosa para entender, assim, né, claro que ninguém vai ser daqui um especialista, mas eu acho que não tem ninguém melhor que o Gilberto para explicar isso para nós, né, você pode dar um panorama, né? Sobre tokenização de ativos. Para falar disso, vai ter que voltar um pouco antes, né? Porque a tokenização é uma consequência e um aprimoramento de algumas coisas, né, Gilberto? Também. Sim, sim. Você tem uma crise lá em 2007, né? Que abalou o mundo, né? Que você teve lá o subprime que as pessoas falam, né? Eu sei que pode parecer um pouco rebuscado falar isso, mas é muito importante. Lá naquele momento, se foi uma pessoa, se foi um grupo, né? Ninguém sabe, ninguém pode provar, né? Do Satoshi, né? Mas o Bitcoin foi criado. Polêmicas à parte do Bitcoin, que valorizou 1.000, 10.000, cai, sobe e tal. Anos depois, infelizmente eu não sou tão visionário assim. Não fui lá comprar o primeiro Bitcoin, né? Lá no comecinho, né? Mas no primeiro desses anos eu fui querer entender o que era essa tecnologia, né? Essa tecnologia chamada blockchain, que até hoje não foi hackeada. E pode falar o que for dos problemas do Bitcoin, as pessoas misturam muito, a mídia mistura muito, né? Não vou dizer de viés ou não, mas eu diria o seguinte, uma coisa é a fraude, porque alguém criou uma corretora fake, alguém captou dinheiro, alguém criou esquemas de pirâmide, né? Isso são fraudes por questões humanas que o ser humano não tem como se desligar disso. Não dá para culpar a faca pelo assassinato, né? Exato. E eu lembro lá em 2014, mais ou menos, eu assisti uma palestra do Alan Greenspan, que era o presidente do Banco Central americano, e questionaram ele muito sobre o subprime, né, sobre a questão da fraude, porque dos problemas. Ele falou, olha só, gente, por mais que tenha regulação, por mais que tenha um controle, nós temos que entender o seguinte, existem seres humanos que querem fazer algo errado. Tirar vantagem. Exato. Então, assim, isso está no cerne de uma fatia relevante da nossa sociedade, né? Talvez, vamos voltar para a educação de novo, né? Então, se a educação fosse melhor, né, como um todo, né? Porque você fala, em alguns países desenvolvidos, né, existe realmente uma coisa, você explica às vezes uma trava de sistema, eu já vi discussão, mas eu vou travar esse sistema tal, e os caras perguntam, por que eu vou travar isso? Não pode fazer. Não, mas tem que travar porque não faz sentido, né? Não faz sentido. E às vezes a gente tem que explicar pro gringo, não, eu preciso de fazer, porque vamos tentar fazer isso. Mas como? É proibido. Eu tive um caso de cartões, assim, Sim. de crédito. O cara na Austrália não queria fazer a gente falou, olha, mas tem funcionário que não pode usar essa feature do cartão. Mas ele sabe que não pode usar. Não, mas eu tenho que travar.
Não vou travar, o cara sabe que não pode. Ele sabe, mas como se isso fosse suficiente. Aconteceu comigo na Noruega, que eu não entendi que ninguém controla o sistema público de transporte, entendeu? Você e lá em Dallas a mesma coisa, né? Não tem ninguém te pedindo um ticket, não tem ninguém te pedindo. Você vai, compra e entra e pronto, entendeu? Exato. Então a fraude vem disso, né? Desse Mas a blockchain ninguém quebra, né? Até hoje inquebrável. Vamos ter que ter computadores quânticos, talvez, para poder criptografar. Então, assim, ainda é uma jornada. Então, quando a gente vem com o Bitcoin, ele lança essa tecnologia do blockchain, é algo que, eu tenho uma visão muito forte de expansão, de futuro disso. Eu, Gilberto, que vivia no mercado financeiro, tinha uma baita restrição quanto às criptomoedas. Fortíssima, fortíssima. 2021, eu, tenho que começar o sabático, né? Porque assim, o meu sabático vai ter que começar em 2020. Aí veio o tal de, não sei se vocês ouviram falar de pandemia, né? Atrapalhou meu Só um pouquinho. Passou por aqui também. Tá? Atrapalhou minha... Deu um trabalho pra nós também. Deu uma atrapalhada. E eu, como sou cara de crédito, eu resolvi que não dá pra tirar um ano de sabático. Eu falei, não vai dar certo isso aí, eu vou ter que parcelar. Então eu tô parcelando em 12 vezes 6 juros, né? Que eu espero poder refinanciar. Aí peguei 3 meses, fui para os Estados Unidos, dei um belo rolê lá, Nova York, Washington, Boston, Chicago e pum, Vale do Silício. Cara, e aí começou a mexer mais, porque a tecnologia eu já conhecia, mas eu comecei a ficar impressionado andando de Uber, conversando com as pessoas, que a pessoa comum usava a cripto. Porque o afegão, e quando eu falo afegão, é o afegão mesmo. O cara para fugir, né? Em todos os filmes do afegão, só fugiu que tinha Bitcoin. Porque não tinha como converter. Hoje nós estamos passando por uma guerra e tudo bem, o SWIFT foi desligado. Desculpa, você acha que os russos que moram na Europa, eles estão sem acesso financeiro total? Jogou tudo para Bitcoin, então ou outras criptos, centenas de outras que surgiram, entendeu? Exato. Então, eu quando chego em 2021, eu volto dos Estados Unidos, e eu até escrevi um artigo também no meu blog que falou da minha jornada no Vale do Silício, que estava no meu primeiro livrinho lá, que os livros que eles estão citando aqui, falha minha de ter trazido o livro para mostrar aqui, é a coletânea dos melhores artigos da Cadimoteca. Isso aí. E no ano passado, o meu melhor artigo tinha sido a jornada no Vale do Silício. E eu escrevo lá, teve 2 coisas que me impressionaram muito nos Estados Unidos. Blockchain e inteligência artificial. E agora, nas últimas semanas, só se fala de ChatGPT. Eu acho que assim, desde dezembro, assim, já essa pauta da inteligência artificial veio chegando. É interessante. Mas nas últimas semanas parece que a gente tá... E ela fazendo matéria. Ela engoliu ao o assunto metaverso, né? Olha a matéria que eu vi. Metaverso. Só um comentário aqui. A matéria que eu vi, cara. A imprensa tá fazendo perguntas pro GPT e botando isso na capa dos portais. Ele tava assim, perguntamos ao chat GPT, um exemplo, qual é o melhor time da história da seleção brasileira? Ou qual é o maior jogo? E tem uma matéria sobre isso. Então, assim, isso virou não só a inteligência em si, mas o conteúdo que ela tá gerando tá virando matéria nos grandes portais de jornalistas. Olha que loucura que a gente tá vivendo. Sim, e ainda pegando o gancho do que o Alder falou aí do metaverso, quando eu voltei dos Estados Unidos, todo mundo me perguntava, mas o que você viu? E eu falava, blockchain e AI. Muita gente perguntava, mas metaverso? Tá muito longe. Eu falei, eu não sei se eu fiquei, de novo, a gente acha a mesma coisa, né? Que a gente falou, cara, o metaverso ainda não é algo que tá, que ele vai ser tão quente quanto esses outros assuntos. De novo, pode ser que eu não tive nos fóruns corretos, mas eu não vi. Aí eu volto em março do ano passado para esse XSW do ano passado. E o assunto metaverso estava realmente com muitos painéis. E eu falei, quero entrar nessa trilha do metaverso. E a coisa que mais me espantou e me admirou, né? A discussão ética sobre o metaverso na XSW. A XSW é um evento que reúne, que começou, né, com música e cinema. E aí, não sei se as pessoas sabem, o tal do nerd adora um pouco, né, essa coisa de cinema. Você tá envolvido, né, nisso? Total. Então eles invadiram, né, lá na década de 80 a XSW. Então hoje é um evento que junta cinema, música e inovação. Então legal. São painéis com um monte de pessoas diferentes. E eu fiquei impressionado com a discussão ética. E tinha um palestrante lá, o Scott Galloway, cara, impressionante, que ele desceu o sarrafo no metaverso na visão meta do Face. Assim. Mas, na palestra dele, que é sensacional,
ele explica de uma empresa que está super à frente no mundo meta. Que empresa é essa? É uma empresa que tem esse gadget, um iPhone, nos jovens em mais de 85% do jovem americano. E aí você pega esse mesmo jovem, você tem quase 60% usando O fone. o iPod. Uhum. E aí, falha minha, não tenho o Relógio. não tenho relógio? Ou não. Ah, não tenho relógio. Providencial, um relógio pro Gilberto. Pô, aí, não cara, tem pelo amor relógio. de Deus. Que é mais de 20. Então, assim, Sim. Apple me patrocina, né? então, assim, aí quando ele põe o conteúdo que a Apple tem e tudo mais, e o uso disso aqui, então, isso estamos fazendo podcast. As pessoas cada vez mais embarcadas no metaverso ligado a isso aqui. Sim. Com sensação e tudo mais. Então, assim, existe um caminho. Faz mais sentido, né? É, Ele é do mais que- plausível. É porque né? todo mundo criou um preconceito achando que é só pôr o óculos e tá resolvido, né? E não é isso, né? Exato. Ele junta. Ele é sensorial em vários, de e- várias formas. Ele pode exatamente. ser auditivo, ele É, pode ser é isso. visual. o conceito ainda tá meio nebuloso, né? Isso. Mas vamos voltar pro blockchain, né? Bom, Isso era só para dar. Então, assim, isso começa um pouco desse. Onde eu fui coletando esse empower do E aí, blockchain. só um parênteses que é bem interessante, é porque, de toda forma, o metaverso só se viabiliza graças a blockchain e cripto também, né? Exato. Isso mesmo, que é a moeda hoje que se usa nesses recorrente, né? ambientes. E o que viabiliza todas as operações, transações Sim. e garante essa extensão, né? Digital efetiva, né? Verdade. Eu não tenho. Olha, acho que vale um outro podcast, Web3. É Web3, nós estamos vindo para um novo caminho. Sim. Então, daí comecei a me interessar cada vez mais por esse mundo blockchain, né? Eu, como investidor, hoje realmente estou fazendo um trabalho forte buscando startups ligadas ao mundo Web3, à blockchain. Então, eu estou em algumas iniciativas, eu ainda não posso abrir as startups, mas startup de tokenização de ativos, né? Porque que é o tema que nós vamos falar, eu entendo que é algo que veio para ficar, porque vai facilitar essa nova economia. Nós estamos numa nova economia. Tem que facilitar isso, tem que torná-la acessível. Isso reduz custos e tudo mais. Eu estou envolvido em um outro projeto que também para tokenizar a produção musical, e estou envolvido num outro projeto hoje de criptoativos fora do Brasil. Então, assim, eu estou, né, estudando, ajudando a mentorizar, porque a mentoria, ela é frequente. Hoje, realmente, eu atendo muitas startups, né, por questões de mentoria, muitas vindas da Bossa Nova, né, que eu sou lá investidor delas, então eu acabo sendo convidado para dar mentorias, muitas pontuais e muitas que geram uma sequência aí, né. Então, assim, meu know-how veio desse estudo que começa lá nessa viagem no Vale do Silício, né? Legal. E hoje eu estou embarcando, né? Cada vez mais entendendo que isso vai mudar todo esse mercado de financeiro, que é a minha origem, né? Sim. Eu fazia software para o mercado financeiro lá atrás. Legal. Ô, Gilberto, tem muita gente que tá ouvindo a gente que tá angustiado com o vocabulário hoje, eu tenho certeza disso. Vamos lá. O vocabulário tá nervoso. Fiquem tranquilos, coloquem aqui nos comentários do YouTube o que você não entendeu, a gente vai responder, tá? Venture Capital. O Alfredo já nem fala Venture Capital, falou VC. Eu falei, caraca, meu O homem irmão, tá de agora sim. Falei, Um profundo especialista. exit. Ele usou o termo exit, a galera não sabe, não tem problema, coloca nos comentários, a gente vai responder você. Falando tokenização, NFT e tal. Cara, explica pra galera leiga, que nunca ouviu falar do que é tokenização. O que é tokenização? Então, tokenização, hoje acho que muita gente dizer que não ouviu falar não tem como, né? Afinal de contas, um dos maiores craques da seleção, né? Ficou famoso, a hora que ele promoveu, né? O NFT do macaco, né? Então, os tokens, né? O que é NFT? Aquele macaquinho é um NFT que ele é não fungível. Um token não fungível. Então você tem tokens fungíveis e não fungíveis. Para a pessoa entender, o não fungível é um token único. Uma obra de arte, uma música. Exato. O que é o token em si? Ele é um código. Ele é um código. Ele faz parte daquela streamer do blockchain. Porque quando você vai criar o token e ele vai poder ser rastreado via blockchain. Então você vai saber onde ele está, quem é o dono, toda a origem
É aí que a tecnologia entra nessa mágica que impede a fraude. E da transparência, né? Exatamente. E como você Pra falou você- que o blockchain nunca foi quebrado, você tem ali isso, um ativo Deixa eu que explicar é... um passo atrás. Para você que não sabe o que é blockchain, é o seguinte: é uma cadeia de códigos que ela está descentralizada, ou seja, ela está espalhada em diferentes computadores. Então vamos supor que nós 4 aqui temos esse código. Tem o código no computador do Gilberto, tem o código no computador do Aurélio, no computador do Alfredo, no meu computador. Se uma alteração for feita em apenas um código, em um desses computadores, os outros 3 vão invalidar essa alteração. Por quê? Porque os outros 3 comprovam que aquela alteração é uma fraude, entendeu? Ou seja, o que está certo é o que está no computador do Gilberto, do Alfredo e no do Aurélio. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Contra o meu é um erro. Ou seja, aquele código que foi alterado só no meu computador vai ser alterado conforme o código base que está no computador do restante inteiro. Só que nós estamos falando aqui só de 4 pessoas. O blockchain está espalhado em milhares, milhões de servidores e computadores descentralizados. Quando o Gilberto fala assim, esse código é inquebrável, não é que ele é inquebrável na unidade, ele é inquebrável no todo, entendeu? Conjunto. Porque se você falar, eu tenho o blockchain aqui na minha máquina, vou alterar ele. Você pode alterar ele quantas vezes quiser, porque ele vai voltar para o original que está espalhado nas diferentes milhões de máquinas do mundo, entendeu? Por isso que ele é inquebrável. Quando a gente fala de token, a gente está dizendo um código destes que está registrado nessa cadeia de códigos em todos esses computadores espalhados pelo mundo inteiro, entendeu? E ele é referente E ele é um referente ativo. a alguma coisa. Pode ser. Que pode ser um fungível relógio, ou não um fungível. celular, um quadro, uma imagem da internet. Uma qualquer música. coisa, né? E Uma que música. passa um direito de posse, né? Exato. E ele consolida uma transação, na verdade, né? Exato. Eu seguindo o nosso amigo Alder aqui, eu vi lá ele citando a questão do primeiro imóvel que foi tokenizado no Brasil. Legal, exemplo bom. Isso é um token fungível. Por quê? O imóvel é um bem. Um Você imóvel pode vender em partes. Em partes. Então você criou aquele imóvel em o não tokens. fungível, ele é único. E o fungível, você pode pegar... particionar ele. Particionar Eu posso pegar, por exemplo, um bem qualquer, um terreno, e dividir ele em 10, 20, 30 Então vamos lá, tokens. eu quero tokenizar esse relógio, eu faço um token, ou seja, um código que vai estar registrado no blockchain, ou na rede do Ether. O dono né, do também. token é o dono do É relógio. o dono do token, é o dono do relógio, é isso. Ele tem Mas se você quiser proprietário. dividir comigo, a gente pode ter 2 tokens, você usa um dia, eu uso o outro. Entendi, perfeito. Ah, Aí ele seria um token fungível. É isso? Isso aí. Não, se você for passar o token, o relógio para ele, você está não fazendo uma fungível. transferência. Não, agora Não, Ah, se quiser dividir o token. Se você quiser Pra gente poder dividir, usar aí vamos ter que criar token fungível. Entendi, Isso aí, perfeito, é isso aí. show. É, Como é que você né? enxerga, assim, essa questão da tokenização, uma vez que acho que ficou claro os conceitos e tal, para o mercado automotivo, que é um mercado que você conhece, que a gente está inserido na C7. Parece um pouquinho, né? Ele tava mexendo com o financiamento da É isso. Acho que não Assim, parece como é que você vê muito, assim? Sabe um O que pouco. você acha que isso pode mudar Vamos no ser mercado justos. automotivo? O que isso pode trazer para quem está ouvindo aí que tem uma loja, que tem uma concessionária, que trabalha no ambiente automotivo, uma montadora? O que você acha que vai acontecer? Possibilidade. Se ele deve se envolver com isso ou não, ou ele continua só olhando de longe, o que você acha? Eu acho que agora é um caminho sem volta a tokenização. E se a pessoa tem uma... Vamos pegar aqui o exemplo das lojas que vendem acessórios de veículos, né? Ele hoje... estamos aqui no mercado, depois do que aconteceu agora recentemente com Americanas, né? Mais uma vez, a dificuldade do crédito, né? A dificuldade de captação, né? Vamos pensar que essa loja de peças de veículo fale, tô precisando de me captar. O que eu vou fazer? Vou lançar tokens. Me capitalizar, no Me caso. capitalizar. Uhum. Vou lançar tokens. Uhum. Vou falar o seguinte, gente, se vocês comprarem aqui 100 reais, né, em tokens, meu token na minha loja, né, eu vou criar aqui a loja de acessórios C7, Uhum. né, e aí a loja de acessórios C7 vai vender, 100 reais, eu tô vendendo meus tokens 100 reais, o que vai te dar de direito? Vai te dar direito a gastar 110 reais na minha loja. Ele antecipa Enquanto um você tiver capital o token, você tem esse valor. E quem tem o token tem a prova imutável e a garantia de que ele tem 110 reais a Toda vez que consumir lá na loja. Exatamente. E ele vai gerar o programa de afinidades com aquele token, né? Vai fazer troca. Um clube, né, por exemplo. Exato. E nada impede do cara que tem o token de 110, né?
amanhã chegar para alguém e falar, meu, você quer me pagar aí 80? 80 ou mais. 90 e ele criar um comércio paralelo, né? Um mercado Vai que aquela secundário. loja ficou de muito token. visada e agora todo mundo quer as coisas dela. O token aumentou de preço, entendeu? Sim, porque a loja vai poder valorizar o token. Fala assim, Exato. ó, olha, agora o token não tá valendo 110, Tá valendo 150. 150. E aí valorizou. E o cara, Sim. pô, meu token tá valendo mais pra eu comprar na loja agora? Essas promoções que ele vai poder criar. Entendeu? Então, assim, E eu paguei 100, vou vender por 130, e tô ganhando 30%, e quem comprou ainda tá levando a vantagem de ganhar mais R$20 em cima, né? sim, então você tá criando uma nova economia. Isso é irreversível. Isso vai acontecer. Porque isso é mais fácil de financiar. De novo, é essa cultura do Web3, essa cultura que cai numa nova estrutura. Peer-to-peer, né? Exato. Então, falando em tokens fungíveis, eu vejo que isso vai acontecer com uma série de exemplos, né? Concessionárias de veículos vão criar seus produtos de token, né? Lojas de veículos também. É mais fácil, na minha visão hoje, enxergar esse varejista de equipamentos que imagina, eu sou uma oficina, sou uma concessionária, estou toda hora consumindo dessa loja. Por que não comprar esses tokens? E o não fungível, né? Os carros, mudar a identidade para tokenizar ou adicionar, né, todo veículo ser um token não fungível, gente, isso pode dar um potencial enorme. Eles já acabaram, de certa forma, em alguns estados, acho que no Brasil todo, com o documento verdinho, né? Exatamente. Aquele documento que a gente o tinha que andar. CRLV, né? Que se Exato. cada carro é um NFT, se isso fosse uma realidade hoje, até conversei isso contigo aquele dia, a gente resolveria, por exemplo, a venda online. Exatamente. A burocracia de uma venda online de carro, por Isso. exemplo. Facilitaria um outro grande problema que nós temos. O problema de rastreabilidade de veículos. Porque imagina o seguinte, hoje o detector de passagem de pedágio, né? Eles vão mudar a tecnologia para o quê? Para bater com o NFT do carro. Então todos os pedágios, estacionamentos, já iam melhorar essa rastreabilidade. Nós já temos hoje empresas de tecnologia... Com a placa, né? Exato. Nós temos hoje empresas de tecnologia fazendo Mas se o cara rastreabilidade... mudar a placa, Exato, né? Então, a partir o token não muda. O token não O muda. token não muda. Então, assim, Desculpa se eu estou falando, eu tô gritando não, aqui. nós vamos bater, vai falar, pô, tá andando um veículo que não tá batendo token, então a polícia ela vai parar um carro que não tá batendo token. Então, assim, hoje nós temos empresas de tecnologia já fazendo um trabalho de rastreabilidade muito interessante no Brasil, ajudando a empresa a localizar carros. Mas essa tecnologia está baseada hoje nessas placas. E a placa pode ser alterada, né? Exato. Ela é mais frágil, né? Clonagem de veículo é mato, né? Mato. É. Agora, você tinha falado um pouco também sobre a ideia de cotização, né? Que a gente sabe que é um mercado que está crescendo, né? A gente já tem aqui em Brasília cotização de barcos, né? A gente já... Mas em São Paulo tem carros de luxo, E, por exemplo. e jatinho também, O cara, né? a Porsche, você tem, em vez de ter a Porsche, tem Essa um semana- token que te dá direito a usar 2 dias Essa no semana mês. você passou por isso. A gente tinha uma cota de jet. Como é que funciona lá na Marinha? Dá para ter 8 proprietários no a documento Marinha- do jet? A Marinha tem até 4 proprietários, mas 4 eram 8 proprietários. cotas. Então, basicamente, pra você ter noção, tá? Fica na confiança de um documento cartoral, entendeu? É isso. E a gente, por exemplo, meio que o que te dá propriedade hoje é você fazer parte do grupo do WhatsApp. Vê se pode isso. Mas tanto é que eu vendi a cota, o cara me passou o dinheiro, eu adicionei ele no grupo do WhatsApp, dei tchau e tocou. Ele tá usando lá. É. O problema é dele. Agora, se eu tivesse. Foi muito doido, acho que foi uma das negociações mais loucas que eu já fiz. Mas assim, Se e o o cara jet falou, fosse tokenizado, eu ia passar pro cara o token de transferia o daquele NFT bem, entendeu? É isso. do jet, né? Da cota do jet. Exato, isso mesmo. Nós vamos caminhar para poder aí vira os tokens fungíveis, né, daquele bem, né, para poder ter a comercialização. É o mundo real, é o novo mundo. Isso é a nova economia e vai Aí facilitar. não é NFT, né? Não, aí é fungível. Fugível. Porque é ao Por isso compartilhamento. que é legal esclarecendo que quando a gente fala de tokenização, não é criar um NFT do barco do Você criar jet. tokens que dão direito à propriedade A de um propriedade, percentual tipo, daquela ou de embarcação. parcelar ele, ou de criar um Exatamente. clube de investidores, de Exatamente. pessoas que adquiriram Exatamente. parte de um
de um prédio, por exemplo, E eu né, tava de um falando apartamento, como o Eldon colocou no É muito começo. provável, então, Gilberto, que no médio prazo, contratos de empresa, sociedades, né? Sejam todas, ao invés de contratos com junta comercial, essas coisas, seja tudo tokenizado, então, né? Então, porque aí facilitaria, né? Vamos dizer assim, o investimento. Apesar de ser até no venture capital, né? Apesar de ser tokenizado, hoje ele não tem um valor tipo legal, digamos assim, né? Ele tipo assim, ele é uma prova, né? Não, pera, calma. Tokenizar não quer dizer simplesmente que eu vou lançar algo no mundo digital ao acaso, né? Não tá deixando de existir órgãos, regulações, né? Nós estamos numa transição, né? Isso. O que acontece vão ter que haver uma série de... Por exemplo, falamos do carro. Lógico, não vai matar o Detran, né? O que acontece uma adequação para ele usar a tokenização. Porque isso vai diminuir fraude, vai tornar o processo melhor, vai acabar com os hackers. Imagina a redução de custo de investimento de tecnologia também do Detran. As pessoas não estão enxergando muitas, e eu trabalhei com dados minha vida inteira, banco de dados Microsoft SQL, Oracle, né? Sybase, tecnologias que exigiam times e equipes em padrões que são... Para você fazer um padrão é muito complexo, então, porque cada banco de dados cria suas ferramentas únicas, que tem ainda suas vantagens de performance, não podemos esquecer disso. Mas os computadores estão cada vez ficando mais rápidos, né? Isso vai tirando essas barreiras de velocidade. E esse padrão de tokenização, ele tem que ser incorporado. Realmente, o público e o privado, eles têm que andar juntos. São políticas, né? Então, não é que vai mudar, vai acabar com a junta, não. Tem que haver realmente... A junta vai ter que registrar o token. Vai, na verdade, de abertura, auxiliá-las a ser mais moderna e atualizada e mais segura também, né? Exato, vai ser uma ferramenta, né? Interessante, então, né? assim, o Gov, ele já é blockchain, né? Exato. O Gov, nossa. O Pix que você faz é blockchain. Cara, que massa. Olha que doido. Hoje, todo Pix é blockchain. Hoje, assim, eu sei que eu tô em Brasília até duro, né? Não sei o risco que eu tô correndo agora, mas pra mim o Roberto Campos... Tá com a gente, tá de boa. Veio em Brasília, tá com a gente, tá tudo certo. Pra mim o Roberto Campos é o melhor presidente do Banco Central da história que eu vi, porque ele foi no Vale, ele foi atrás de... lógico que ele tem mais recursos do que eu, mas e acessos, né? O que ele encampou, né? O projeto já existia do Pix, mas ele fez ele acontecer, né? E hoje nós estamos falando da moeda digital no Brasil, CRBDC, que vai ser... Né, o que é o CRBDC? Estamos falando é a moeda de... o real digital. É o real digital, entendeu? Então, esse real digital, ele foi atrás dos especialistas de DeFi, que é esse desenvolvimento descentralizado financeiro. Ele trouxe os melhores caras do Vale do Silício para ajudar nesse projeto. Esse projeto vai ter a ver com crédito. E ele está encampando um projeto na frente de outros bancos centrais. Tem vários bancos centrais lançando esse RBDC, mas a visão dele é na frente. E ele é um dos caras que defende que vai tokenizar tudo. Ou seja, não dá pra fugir da tecnologia, da tendência. E o que é importante é isso. Esse movimento não pode vir só no mundo privado. Ele tem que vir no público também. Exato. O público, ele é importante estar alinhado. Que nem você falou, se a Marinha permite que eu registre o token no documento de embarcação, você resolveu o problema? Exato. Se o cartório agora, a matrícula do imóvel, você tem o token dos proprietários. E esse tokenizado está na matrícula. Exatamente. E isso começa a fazer um movimento que dá mais segurança para os órgãos públicos e para os proprietários do outro lado, e diminui burocracia, facilita o entendimento. A gente viu isso com a entrada da digitalização nos sistemas, né? As matrículas de imóvel era até aqui no cartório tal, depois passou para cá via digital. A gente viu isso, né? Exato. O papel que deixou de ser papel virou scanner, virou PDF e tal, entendeu? Então, eu acho que naturalmente vai acontecer isso que o Gilberto tá falando, importantíssimo. Porque às vezes no reducionismo, né, como eu estava fazendo agora há pouco, acaba com o outro. E não é isso, né? Não, e tem uma parada que eu queria só adicionar, que assim, existem outras coisas que você vê que segue essa tendência, que é, por exemplo, com a pandemia, a gente teve que assinar todos os nossos contratos digitalmente, na C7.
E hoje, a gente não tem mais assinatura física. A gente tem 2 anos que eu não assino um documento E saiba, fisicamente. assim como o Pix é tudo blockchain É ou outra rede. E hoje a gente semelhante, não tem mais contrato nem com colaborador, nem com prestador, nem com parceiro, nem com fornecedor que não seja assinado via ClickSign ou qualquer outro sistema online de assinatura. E nós usamos ele tranquilamente. E no início a gente achou que os nossos clientes poderiam ter resistência e tal, cara, e virou algo absolutamente cotidiano. Te assina tudo Ninguém nem digitalmente. lembra mais como é nem- que era nem- ter que ir ao E cartório eu e lembro conhecer da gente ter cliente que passava, cara, porque tinha que a gente assinar, mandar pelo correio, pro cara pegar, para mandar de volta, para escanear. Era uma confusão. Cara, acabou. Hoje em meia hora todo mundo assinou. Uma coisa talvez mais simples até do que a gente está falando, mas que mudou toda a dinâmica de como a gente faz isso. Né? Exato. Então, assim, a gente não joga fora o que existe. A gente vai transformar o que existe e deixar alinhado, né? Então são movimentos, né? Então por isso ainda temos que ter uma regulação, acho que é importante, né? São os poderes, né? Estão lá os legisladores para legislar, deixa a gente né? tranquilo, né? Porque o Estado é bem célere e inteligente, então agora você deixa todo mundo mais aliviado, tá? Mas é a pressão, né? Existe essa pressão. O lobby social disso tudo e o próprio fluxo do progresso também, né, Gil? Sim, o Brasil, você vê, ele é um dos países que está à frente agora na regulação, né, dos criptoativos. Estamos andando, né, nas nossas câmeras a respeito Sistema financeiro e sistema de cobrança da Receita Federal no Brasil, a gente é top, né, velho? Então, para cobrar juro e para cobrar imposto, a gente é campeão mundial. Isso a gente está top 10 no planeta. Mas brincadeiras à parte é porque tá mesmo. São sistemas que são muito evoluídos aqui, né? Sim. A parte de como a Receita Federal, como os bancos. Agora eu tava falando agora há pouco. Você tem os próprios PIX e tal. O EGOV, cara, você tem todos os documentos agora praticamente digitalizados, entendeu? E é fruto dessa. Não, você vai transferir carro hoje e né? falar que eu tô mandando para você. Aí você manda, vai aparecer, você quer assumir a propriedade do carro? Sim, pronto, acabou. Só pra você fazer a vistoria e você faz tudo agora pelo aplicativo. Mudou toda a jogada, né? Então acho que é isso. O blockchain ele vem para ficar, ele está alinhado, sim, vão haver mudanças regulatórias. Não é porque está no mundo digital que é uma coisa etérea, né? Tá tudo na nuvem, não. Vai continuar existindo regulação. Quando eu falo, por exemplo, de um veículo ter um NFT nele, né, associado à placa, é porque justamente para trazer rastreabilidade, trazer segurança, né? Pô, tem projeto de gente colocando, em alguns países já colocando painéis de propaganda no semáforo, né? Que, óbvio, propaganda só passa quando o farol está vermelho. Mas, quando tá verde, ele está monitorando tudo que está passando. Tráfego, dando os dados estatísticos. Legal. E, ao mesmo tempo que está dando dados estatísticos, vai poder estar rastreando os NFTs, informando a polícia para fazer o papel da polícia. Né? Infelizmente, voltando lá no começo, a fraude, o cara faz errado, a partir do momento que tem ferramentas que punem, aí acaba. Né? A tecnologia tem que estar alinhada com essa punição. A gente estava conversando, né, lá no NADA, que a gente teve agora em janeiro, com um cara daquela financeira para... É um nicho, né? Ele é uma financeira para latinos, que tem dificuldade de ter crédito no mercado americano, para imigrantes e tal. E aí ele estava comentando uma situação lá que determinadas operações o cara só leva o carro se já tiver um rastreador no carro, tá ligado? Porque tipo assim, se ele não pagar, você acha o carro e pronto, e pega o carro. Então, tipo assim, só vai acontecer se tiver com... O rastreador E o cara nem sabe onde é que tá o rastreador, entendeu? Tipo assim, mas já é tecnologia servindo para isso, né? Só que quando o Gilberto fala do NFT, tipo, isso num nível ainda mais acelerado e tal, mas é só um exemplo que é uma coisa que não tem no Brasil, a gente sabe como o mercado brasileiro sofre, né, com essa questão da não continuidade de pagamento do financiamento, mas já existem algumas saídas tecnológicas, mas a legislação brasileira não permite e tal, não sei o que acaba atravancando, né? Então, assim, é outro patamar, outro parâmetro, eu sei, mas o NFT seria ainda um ponto mais avançado disso, né? Porque a gente sabe, vamos lá, vamos voltar ao que o Alan Greenspan falou, né? Do cara que está interessado em fazer algo errado, né? O que acontece? O cara vai achar onde está o rastreador,
e vai arrancar o rastreador. No final. O NFT é a hora que o cara corromper a placa e tudo mais, vai dar falha de sistema. Porque o carro vai andar e falar, peraí, você não tá batendo. Vamos pensar assim, pra provar o cara entrar no estacionamento, passar no pedágio, ele não vai conseguir passar. Olha como a regulação vai chegar. Eu não consigo passar no pedágio porque meu carro não tá batendo. O cara vai roubar o carro, vai conseguir andar pra onde? Se ele não vai conseguir ter acesso Primeiro sinal que aos ele lugares. Passar já era. Entendeu? Então não é só a polícia, é toda a estrutura falar, opa, você não tá andando. Isso aí. Você não tá andando, então é isso. E a sua fintech que você conheceu lá, eu tenho que apresentar uma última fintech que eu investi, que foi lá nos Estados Unidos, que é a Flourish, que criou uma ferramenta de engajamento para esse problema, que é poder, por engajamento e gamificação, criar escoragem para o latino, né? E outros de origem imigrantes que tem problema de crédito poderem, né, pegar empréstimos lá nos Estados Unidos. Legal, hein? Ó, vou fazer a ponte depois com você. Opa, Alfredo, tamo junto. você vê? Então, assim, os problemas são muito similares e eles são similares também no Brasil. No Brasil também o cara tem muita dificuldade de crédito, né? Não, de novo, 80% tá devendo. Hoje, né, tá negativo até a 10 salários mínimos, é muita gente. É isso aí. É muita Ó, gente. a gente tá chegando aqui já para quase 1 hora de programa. Nem parece. Mas tem um lado bom. Eu tive vários feedbacks de muitos ouvintes que estão falando, cara, quando vocês falam que já tá acabando, eu até penso, pô, eu nem vi o tempo passar também. Então o pessoal tá gostando, o papo tá bom, não é só nós que tá gostando, não. Então, não, mas é porque assim, acho que já fica aí o convite pro Gilberto com retorno para falar de Web 3.0. Cara, tem coisa demais. Tem muita coisa, senão a gente ficava aqui até acho que ele amanhã. vai ter que vir todo mês, Vai ter né? que todo Pra mês dar uma pra aula Brasília. pra gente Ponte de inovação, aérea, ponte tá? aérea. Mas, ó, em nome, acho que da C7, a gente queria agradecer aí o Gilberto por ter vindo. É o primeiro convidado de fora que a gente tem aqui no C7Cast, desde que a gente começou o novo formato. Cara, foi um prazer bater esse papo. Espero que você tenha curtido também o nosso rolê aqui, como é que a gente faz, como a gente troca essa ideia. E com certeza a gente tem muito aí para trocar ideia, aprender e trabalhar junto aí no futuro. Valeu mesmo, cara. Obrigado, eu fiquei muito honrado aí com o convite. A audiência, e convido vocês a seguirem também lá a Cadimotec, os nossos canais, né? Estamos lá no LinkedIn, Cadimotec, né? né? KK, né? Cara, isso Cabe aí. ficar no fim. Isso cara feio, para dar uma risadinha já. Assinar a newsletter lá da Cadimotec para poder acompanhar esses artigos que a gente publica, né? No nosso blog. Então, assim, convido vocês a seguirem o meu perfil. Sou super acessível para quem é startupeiro ou quiser tirar uma ideia, tirar uma dúvida. Também pode mandar lá uma mensagem no privado lá. Tamo junto nessa jornada daí. Então, e se você estiver buscando um investidor também, vai que o seu pitch brilha os olhos do Gilberto aí. É isso aí. Pode caprichar desse pitch. Vai que dá match. Então, assim, agradeço muito esse espaço aí e o canal do YouTube também, que sempre estou postando lives. Vou ter a honra aqui de subir esse podcast aqui também lá no meu canal lá, né? Sim, poder vai também trazer para o bom público. quanto os outros. Que isso. Os caras profissionais. Né? Mas eu faço as coisas lá no online, lá só no Zoom e tal. Vocês aqui é chamado para falar no estúdio. Vocês são chique, pô. E parabéns pelo trabalho também. Acho que eu fiquei impressionado nesse contato tendo com vocês, com esse trabalho de marketing digital que vocês fazem no mercado de veículos, que eu achei realmente inovador, e com certeza vocês têm uma jornada aí de muito sucesso aí pela frente, que eu quero estar acompanhando de perto, porque uma hora eles vão abrir o quê? Uma rodada de captação, né? E aí, né, tem que rolar, né? Tem que estar aqui pertinho. Tá dando spoiler do almoço. Primeiro nós vamos tokenizar toda essa... E aí a gente conversa. Pessoal, valeu demais. Muito obrigado. Gente. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui no YouTube. Tá ouvindo aí no Spotify? Seja muito bem-vindo. Manda lá no contato @consultoria7.com suas dúvidas. Estamos aqui por vocês e para vocês. Valeu, um grande abraço e até o próximo C7Cast. Valeu, até mais. Valeu.